Boa noite. Boa noite. Chega ao fim uma caçada de 8 dias. O suspeito de matar 2 jovens se entrega em Pernambuco. Para conter a inflação, o Banco Central põe os juros brasileiros no topo. E entre as consequências dessa batalha, milhões de famílias ficam mais longe do financiamento de um imóvel. O Brasil adere ao programa que agiliza a entrada nos Estados Unidos. No encontro com o presidente americano, o primeiro-ministro alemão diz que a Rússia vai pagar um preço alto se atacar a Ucrânia. O francês Emmanuel Macron visita o russo Vladimir Putin e afirma que é preciso buscar confiança e estabilidade. Na primeira entrevista ao vivo, o Papa Francisco mostra descontração e diz que o bom humor faz bem ao espírito. Moradores e funcionários de uma empresa de energia se juntam para proteger uma ave rara no interior da Bahia. O Jornal Nacional está começando. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou pela 8ª vez seguida a taxa básica de juros da economia brasileira. No jargão dos economistas, a Selic voltou aos 2 dígitos, ou seja, passou dos 10% e ocupa o topo do ranking dos juros mais altos do planeta. O Brasil deixou para trás a Rússia, a Colômbia, o Chile, o México e acelerou na contramão de 30 economias onde os juros caíram até taxas negativas, como os Estados Unidos. Chega ao pódio com 6,41% de juros reais, a taxa Selic de 10,75%, descontada a inflação. A trajetória do Brasil até o título de campeão dos juros mundiais é uma curva. A curva tem o que nós chamamos aberto ou dado uma empinada. Ela tem subido um pouco, demonstrado que, dadas as preocupações fiscais, o mercado começa a olhar com pouca preocupação ao futuro e começa a precificar juros maiores lá na frente. Abre o espaço para o investidor estrangeiro colocar mais recursos. Esta aposta faz com que você haja pelo menos uma estabilidade e, às vezes, uma valorização do câmbio, ou seja, o dólar caindo. Nós somos uma economia altamente dolarizada. Toda vez que sobe o dólar, praticamente tudo no Brasil sobe de preço. Por isso que o Brasil acaba tendo uma sensação de conforto muito grande quando o dólar cai. A curva de juros sempre tem 2 lados. Do ponto de vista de quem investe, a taxa é o lucro, o rendimento do dinheiro investido. Por outro lado, para quem faz o empréstimo, a taxa é o custo, o preço que se paga pela antecipação do recurso. O primeiro lugar no ranking mundial dos juros faz do Brasil um lugar difícil para quem precisa de financiamento e favorável só para quem pode poupar. A curva das telas do mercado, que atrai dólares, é uma linha mais longa até o fim da fila do desemprego, até o crediário ou o negócio próprio. Quando sobe a Selic, naturalmente sai dinheiro da economia, que as pessoas vão comprar títulos públicos, vão poupar mais e, portanto, vão consumir menos e investir menos. Consequentemente, isso acaba afetando a atividade econômica e os empregos. Então, o Banco Central faz esse movimento de ajuste da Selic com o intuito de conter a inflação, mesmo sabendo que isso pode ter no curto prazo algum efeito negativo sobre o emprego. Convivemos com juros elevados em grande parte da história econômica do Brasil. A gente não quer isso para o futuro. O que a gente quer é um país que consiga controlar as contas públicas melhor, consequentemente tenha juros mais baixos, num contexto em que a economia esteja crescendo. Quando a gente conseguir combinar a política monetária do Banco Central e a política fiscal do governo, nós vamos ter resultados melhores. Uma das consequências dos juros altos para milhões de brasileiros é dificultar ainda mais o financiamento de um imóvel. Um recorde histórico em plena pandemia. Com juros mais baixos, os financiamentos para a compra da casa própria somaram mais de 205 bilhões de reais no ano passado. Mas com as recentes altas nos juros, tem muita gente revendo os planos agora em 2022. Os juros assustam, então a gente está pensando aqui na forma de pagamento que mais atende a nossa renda familiar. O aumento do custo do financiamento é influenciado pela taxa básica de juros da economia, a Selic. Alberto Aizental, coordenador do curso de negócios imobiliários da Fundação Getúlio Vargas, fez uma simulação do impacto. Ele usou como exemplo um imóvel de R$250 mil, com financiamento de 80%, R$200 mil, num prazo de 20 anos e comprometimento de 30% da renda familiar no pagamento da prestação.
Em janeiro do ano passado, a taxa básica de juros estava em 2% ao ano. Nesse caso, a parcela com seguro ficaria em R$ 2.191. Agora, com a Selic a 10,75%, o valor subiria para R$ 2.725, R$ 534 a mais todo mês e uma diferença de R$ 64 mil no fim do contrato. Mas há um outro efeito negativo. Com a Selic a 2%, a renda familiar para o banco conceder esse empréstimo seria de R$ 7.303 mensais. Agora, com o empréstimo mais caro, a renda exigida seria de R$ 9.083. Um aumento que exclui mais de 3 milhões de famílias que não conseguem comprovar essa renda, e principalmente da classe média. Esses valores são aproximados. A taxa final do financiamento não depende apenas da Selic, mas também do tipo de relacionamento que o cliente tem com o banco, a idade dele, o prazo do financiamento. Nenhuma compra se compara à compra do imóvel por parte de uma família no que diz respeito ao volume de capital necessário e ao prazo. Ou seja, você precisa de muito dinheiro emprestado por um longo período. Você percebe que uma variação da parcela faz com que a renda da família tenha que ser bem maior. Os economistas ainda não sabem exatamente qual será o impacto do aumento da taxa Selic no mercado de financiamento de imóveis. Mas pelo menos esse empreendimento aqui na zona portuária do Rio parece protegido. Aqui está todo mundo negociando. São 700 apartamentos de 30 a 70 metros quadrados, com valores que variam de 250 a 500 mil reais. Em apenas 2 semanas, a metade dos imóveis já foi vendida. A Letícia e o noivo Aleph estão comprando aqui o primeiro imóvel, com taxa de juros de 9% ao ano. Assusta um pouco, é claro, né? Mas acredito que ainda dá para fazer, ainda dá para negociar. É uma conquista muito grande. O Banco Central criou um novo site dedicado às consultas sobre o dinheiro que os brasileiros têm em contas bancárias que nem usam mais, o dinheiro esquecido. No fim de janeiro, a página do BC saiu do ar algumas horas depois do lançamento do serviço por causa da demanda excessiva. O site valoresareceber.bcb.gov.br vai entrar em operação na segunda-feira que vem. Estima-se que 8 bilhões de reais estejam à espera dos donos. No ano passado, o agronegócio deu mais uma demonstração de força na criação de empregos novos com carteira assinada. O Alessandro veio de Minas Gerais para trabalhar como operador de máquinas nesta fazenda que planta soja e milho em Mato Grosso. Vim cá ver se eu agradava da cidade, ver se meu ramo encaixava. Trabalhei mais ou menos uns 15 anos na área de café. Aí me deu saudade de voltar para a área de lavoura branca de novo. No ano passado, a agropecuária brasileira registrou um saldo de mais de 140 mil empregos criados, um aumento de quase 285% na comparação com 2020. No Centro-Oeste, a maior região produtora rural do país, o crescimento foi ainda mais expressivo, acima de 1000%. As contratações refletiram os investimentos do setor, que segue em expansão no país. Como o setor foi o menos afetado, durante todo esse processo de crise, de recessão, que não só o Brasil, mas outros países vem passando, o investimento forte em tecnologia, o investimento forte em novas plantas, em novos projetos, em aumento de área, em trazer cada vez mais tecnologia para o campo, isso com certeza tem motivado os investimentos e tem, na consequência disso, aumentado consideravelmente a geração de empregos. Resultado que poderia ser ainda melhor se não fosse a falta de mão de obra qualificada. Na fazenda do Sidney, nem todas as vagas foram preenchidas. Desde o mês de setembro a gente já está atrás de funcionários, E aí a gente procura, vem, o pessoal faz a entrevista, não é a pessoa que a gente precisa. Começa a safra, você contrata, começa a safra, bota o funcionário em cima da colheitadeira. Ele fala que tem capacitação, não tem, não consegue operar. Nesta usina, que fabrica etanol a partir do milho, a situação é parecida. A solução foi oferecer curso de capacitação dentro da própria empresa. Programa novo, a gente acabou de começar, então a primeira turma que está nesse momento
concluindo a formação, mas a gente pretende ampliar esse programa. Nem todos que participam do curso têm a oportunidade de ter vagas, são alguns e a gente está abrindo cada vez mais vagas, mas o importante é que a gente está qualificando a mão de obra, não só aqueles que acabam conseguindo emprego, mas também as pessoas que voltam para o mercado buscar outros empregos com essa qualificação. O ano de 2021 foi o primeiro em que o Brasil conviveu com regras novas no setor de água e saneamento. O marco regulatório atraiu empresas do setor privado, mas 1 em cada 5 brasileiros ainda não tem acesso à água limpa e falta rede de esgoto para metade dos cidadãos. A falta de saneamento já matou o riacho e fere todos os dias quem só conseguiu moradia aqui. É cheiro, às vezes tem rato, barata tem muito. É complicado, meio triste. Sai daqui, não tem para onde ir, porque eu tô parada, né? A imagem de Heliópolis, a maior favela de São Paulo, é a mesma de comunidades no país inteiro. 97 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto. 36 milhões não são abastecidos com água tratada. Mudar essa situação depende de mudar também a forma como o saneamento básico costuma ser tratado no Brasil. Tem que se tornar prioridade. Mas o nosso atraso é tão grande que é preciso multiplicar o dinheiro que é investido hoje. Em 2020, o último dado disponível, os investimentos em água e esgoto no Brasil somaram 13,7 bilhões de reais. O governo federal estima que seriam necessários 70 bilhões por ano. Esse é o principal desafio do novo marco legal do saneamento básico, que começou a valer em julho de 2020. A lei abriu mais espaço para a participação de empresas privadas nos serviços de distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto. O Estado, seja o governo federal, sejam os estados, sejam os municípios, não tem os recursos necessários para fazer os investimentos. Então, a solução de conceder esses serviços para o setor privado é uma boa ideia. Cada localidade vai encontrar a melhor solução. Em 4 leilões de concessão no ano passado, o governo arrecadou 37 bilhões de reais. O marco do saneamento também estabeleceu que até 2033, 99% dos brasileiros deverão ter acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto. Hoje, 84% da nossa população tem acesso à água e 55% a esgoto. E além de dinheiro, o maior acesso da população ao saneamento básico também depende de um serviço mais técnico das agências reguladoras, que podem ser municipais, regionais ou estaduais. São as agências que devem cobrar qualidade das empresas, públicas ou privadas, que prestam o serviço. Num levantamento, 53% das agências pesquisadas afirmaram que não exigem experiência na área para seus cargos de diretoria. O que boas agências ajudam é você elevar o nível de qualidade do serviço. Então, na hora que você tem agências preparadas, técnicas, conhecendo a demanda da sociedade, conhecendo o que a empresa pode fazer, ela tem como exigir. Você tem como ligar para reclamar. O marco, como a sociedade, que nós buscamos em relação ao saneamento, é uma boa prestação de serviço, independente dela ser pública ou independente dela ser privada. Então, o saneamento no Brasil, nós ainda temos um longo caminho a percorrer. A necessidade de acesso ao saneamento básico se tornou crítica na pandemia, assim como a higiene pessoal. Por isso é bom conhecer o trabalho voluntário e solidário de um casal de Bauru, no interior paulista. Pãozinho fresco com carne moída refogada. As irmãs Ana Paula e Ana Cláudia preparam, em média, 120 lanches por semana. Eles são distribuídos durante o banho solidário, em Bauru, no centro-oeste paulista. A ideia de construir um trailer com banheiros e chuveiro com água quente foi do Michel, casado com a Ana Cláudia. Tudo foi feito na oficina da família com a intenção de levar dignidade às pessoas em situação de rua. O primeiro dia foi bem desafiador, a gente não tinha ideia do que a gente ia encontrar, a gente não sabia o que ia acontecer, se iam aparecer pessoas, né, para tomar banho, e de repente a gente estava numa multidão de gente. Demos 22 banhos no primeiro dia,
Foi uma emoção imensa. O banho solidário existe há 4 anos em Bauru e acontece toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, aqui na antiga estação ferroviária. O Michel e a Ana Cláudia começaram atendendo cerca de 20 pessoas por semana. Hoje são mais de 40. Antes do banho, fila para o lanche. Em seguida, distribuição do kit de higiene. Aqui no seu kit tem uma toalha, um sabonete, uma escova de dente, um creme dental e uma bucha de higiene, tá bom? O Adam Carlos vive nas ruas há 3 anos. Conta que já ficou vários dias sem tomar banho. Aqui, além de poder se lavar, ganhou corte de cabelo e barba. O que eles fazem, mano, não tem um coração, não tem nem explicação pra falar, cara, pra eles. Mano, se começar a falar, eu vou chegar até a chorar, minha amiga. A Márcia já viveu nas ruas. Hoje tem casa e trabalho, mas faz questão de ajudar no projeto. O que eles fizeram pra mim, eu tô fazendo pros outros. Foi na rua que a Tatiana encontrou um companheiro. Ela está grávida e reconhece a importância do banho solidário. Viver na rua sem tomar um banho é das piores qualidades, né? É horrível. Michel diz com orgulho que o projeto está servindo de inspiração para outras cidades e que o banho solidário vai ser ampliado em Bauru. Taubaté, São José do Rio Preto, Fortaleza, Recife e Ourinhos. É um orgulho muito grande, sabendo que eles estão realizando, fazendo bem lá também para eles, né? Se a gente fizer um pouquinho, cada lugar fizer um pouquinho só, já é muito gratificante. O Bruno Tavares traz agora os números da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o país registrou 431 mortes. Desde o início da pandemia, 632.720 brasileiros já perderam a vida para a Covid. De ontem para hoje, foram mais de 68 mil novos casos conhecidos. Desde o início da pandemia, o país já registrou mais de 26 milhões de casos. A média de casos sobe 3% na comparação com 2 semanas atrás, o que é considerado estabilidade. São mais de 164 mil casos por dia. A média de mortes está em alta, de 131%. São 765 óbitos por dia. 25 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. Apenas um tem estabilidade, o Amapá, e nenhum estado apresenta queda. Agora, os números da vacinação. Hoje, 7 estados não divulgaram as informações. Nas últimas 24 horas, 306 mil brasileiros receberam a primeira dose. 145 mil a segunda dose ou a dose única. 547 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em 999.146 vacinados. Desde o início da vacinação, 167 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose. Isso representa 77,87% da população. Mais de 151 milhões estão com a vacinação completa, 70,39%. E 51 milhões receberam a dose de reforço, 23,89%. Agora, os números em relação à população que já pode ser vacinada. 83,58% tomaram a primeira dose a partir dos 5 anos. 75,55% estão com a vacinação completa, também para quem tem 5 anos ou mais. 31,73% já estão com a dose de reforço, isso para pessoas a partir dos 18 anos. Os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Bruno. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou hoje a convocação dos ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Os dois terão que dar explicações sobre ações anti-vacina do governo. No caso de Queiroga, os senadores querem que ele explique a demora no início da vacinação infantil e detalhes sobre a portaria que questiona a eficácia das vacinas e que defende o kit Covid, mesmo sem nenhuma eficácia comprovada. Já a ministra Damares terá que falar sobre um documento oficial
que apresenta argumentos contrários à exigência do comprovante de vacina e à obrigatoriedade da vacinação infantil. A audiência ainda não tem data marcada. Chegou a hora de os alunos voltarem para a escola. E tanto eles quanto os pais têm algumas dúvidas sobre como agir quando alguém da família apresentar sintomas de Covid. O dia tão esperado, tantas vezes adiado, finalmente chegou. E a Antonella estava preparada. Levar álcool em gel, levar máscara. Os pais e toda a equipe da escola precisam estar entrosados e atentos. Todas as medidas para evitar o contágio dependem desta colaboração e da orientação correta sobre como agir em cada caso. Se a mãe do amiguinho tiver Covid e ele pode ir para a escola? As recomendações variam de acordo com os protocolos que estão sendo definidos por estados e municípios. Veja a orientação de um dos diretores da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em caso de um pai, a mãe ou o irmão estarem positivos numa mesma família, essa criança, se não conseguiu fazer um isolamento desse caso confirmado, deve ser considerada também infectada e ficar afastado pelo período de 10 dias. Meu nome é Kevin, eu já tive Covid, se eu ficar resfriado eu posso ir para a escola? Nem se você estiver resfriada, nem se estiver com dor de garganta, dor de cabeça, um narizinho escorrendo, febrinha, qualquer sintoma, você tem que ficar em casa. Infelizmente, você vai ter que ficar em casa 5 dias e testar nesse 5º dia. Caso você esteja negativa, aí você pode voltar para a escola 1 ou 2 dias depois, se estiver sem sintomas já. Minha filha tem asma, eu gostaria de saber qual o cuidado que eu devo ter com ela de volta às aulas. Doenças crônicas como asma, diabetes, doenças cardíacas, a princípio não são contraindicações para volta às aulas, porém cada caso deve ser particularizado. É importante que as escolas estejam atentas e em comunicação permanente com as famílias para saber se alguma criança desenvolveu sintomas de Covid e se porventura alguma criança tiver que se ausentar das aulas, é obrigação da escola cuidar para que esse estudante não perca o conteúdo desses dias ausentes. A vacinação é capaz de evitar casos graves da doença também nas crianças. E quando uma tiver diagnóstico positivo ou sintomas suspeitos de Covid, os médicos recomendam aguardar o prazo de 1 mês antes da primeira ou da segunda dose. Nós precisamos que as crianças se vacinem. No momento, temos vacinas disponíveis acima dos 5 anos. E em breve poderemos vacinar nossas crianças também mais novas. A vacinação tem sido a melhor ferramenta preventiva das formas graves da doença. Não há nenhum motivo para ter medo. As 2 vacinas, Coronavac e Pfizer para crianças, são seguras, são efetivas. Isso é o mais importante, gente. Vamos vacinar as crianças para protegê-las e proteger a todos nós. Todos os esforços farão diferença não só no futuro das crianças, mas na felicidade delas agora. A Universidade Federal do Paraná encontrou um jeito de reduzir o risco de propagação da Covid no campus. O sinal sonoro é do check-in. Pelo celular, o aluno registra a entrada na sala de aula. Chega mais um, outro e toda a turma do 1º ano de medicina. O check-out, a saída, é automático. Com as informações, um programa de computador faz o mapeamento da universidade. Mostra por onde cada pessoa passou e em que horário. Quem estiver com suspeita de Covid ou resultado positivo, informa também pelo aplicativo. E assim, o programa avisa automaticamente todos os que estiveram nos mesmos locais nos 5 dias anteriores. A universidade tem um núcleo de enfermagem que vai fazer o acompanhamento de todas essas pessoas. Além disso, as coordenações vão ter dados exatos do número de pessoas contaminadas e vão poder tomar decisão se aquela turma vai ficar sem aula durante 5 dias ou não precisa, né? Porque a gente vai ter os dados precisos. E nem foi necessário sair da universidade para encontrar essa solução que reforça a segurança na volta às aulas. Estudantes e professores do Departamento de Engenharia Elétrica tiveram a ideia e a Universidade Federal do Paraná topou a proposta.
8 alunos de engenharia, medicina, enfermagem receberam bolsas e implementaram o projeto. Os professores deram as demandas para a gente, daqui da universidade, né? Com base nisso, a gente conseguiu projetar sob medida o programa, né? Mais de 1.000 espaços foram cadastrados, cada um com um QR Code. Um local que exige mais atenção dos pesquisadores é o restaurante universitário. Cada mesa onde os alunos almoçam recebeu um código. Quem sentar aqui faz o registro. Assim, o programa consegue saber quem esteve perto de alguém que possa ter o vírus ou sintomas da Covid. 46 mil pessoas circulam na universidade, entre alunos, professores e funcionários. O aplicativo é de graça. Apesar de não ser obrigatório, muita gente já está usando. Eu achei muito bom, muito interessante. É bom porque fica mais prático, porque a gente está sempre com o celular, fica uma coisa mais fácil da gente ver que a nossa segurança está sendo garantida. Eduarda pegou o vírus há 2 semanas. Ela e as colegas foram acompanhadas pela equipe do programa. Eu achei muito eficiente, porque eu poderia ter vindo para a sala e sem saber ter transmitido para elas, e se elas não tivessem sido mapeadas, elas poderiam estar contaminando outras pessoas e a gente teria, talvez contaminado uma sala toda. A Austrália anunciou a reabertura do país a partir de 21 de fevereiro para turistas que estejam com a vacinação completa. Em 2 anos de pandemia, os próprios cidadãos australianos chegaram a ser impedidos de deixar o país. Brasileiros vão poder entrar nos Estados Unidos sem ter que passar pelas filas de imigração. As negociações para o Brasil entrar no programa americano começaram há 10 anos. O acordo inicial foi fechado em 2015 entre o presidente americano Barack Obama e a presidente Dilma Rousseff. Nos últimos 2 anos, o país passou por uma fase de testes. Hoje, os brasileiros se juntaram ao grupo de viajantes de 14 países, incluindo outros 2 da América do Sul, Colômbia e Argentina, que enfrentam menos burocracia ao entrar nos Estados Unidos. O Global Entry é um programa do governo americano que permite a liberação rápida do viajante na chegada ao país. Em vez de passar por uma longa fila e ser entrevistado por funcionários da imigração, o viajante apresenta o passaporte e faz a identificação em quiosques automáticos. E se não houver nenhum problema com os dados, é liberado imediatamente. Para entrar no programa é preciso fazer um cadastro no site do governo americano, pagar $100, cerca de R$530, e ainda passar por uma entrevista. Quem for aprovado garante a adesão por 5 anos, mas não fique isento de ter também o visto para entrar nos Estados Unidos. A Polícia Federal e a Receita Federal vão ajudar na checagem dos dados dos brasileiros, mas a palavra final sobre quem pode participar do programa será sempre das autoridades americanas. Pessoas que tenham sido condenadas por qualquer tipo de crime ou que tenham infringido as regras de imigração de qualquer país estão automaticamente excluídas. O programa vai beneficiar principalmente quem viaja muito aos Estados Unidos, como empresários e estudantes. É o caso de Gabriel Almeida, que comanda uma agência de viagens. Ele vai para lá de 3 a 4 vezes por ano e já enfrentou longas filas na imigração. Eu cheguei a ficar até 3 horas, mas a média de normal é 1 hora, 1 hora e meia. Você pode pegar uma conexão mais rápida, ajuda você a ganhar mais tempo ali no seu dia, no primeiro dia, você consegue descansar mais tranquilamente. A seguir, o suspeito de matar 2 adolescentes se entrega em Pernambuco. Moradores e funcionários de uma empresa se juntam na proteção de uma ave rara na Bahia. O homem suspeito de matar 2 adolescentes na Zona da Mata pernambucana se entregou à polícia depois de 8 dias de buscas. No começo da tarde, Edson Cândido Ribeiro chegou à cidade de Caruaru, no agreste pernambucano. Segundo a polícia, o suspeito foi levado para lá por questões de segurança. Edson Cândido estava na casa de um parente, na cidade de Vitória de Santo Antão, a 20 quilômetros de Glória do Goitá, onde, até hoje de manhã, estavam concentradas as buscas. 120 homens participaram da operação, a maioria procurando nas matas e abordando moradores na zona rural do município. A prisão ocorreu depois de negociações entre policiais e a família de Edson Cândido. Conseguimos com que o alvo dessa investigação ele ficasse realmente acuado
e não tivesse outra alternativa, senão sair e se abrigar com os familiares. A opção seria ele se entregar de forma tranquila. Edson Cândido Ribeiro é o suspeito de matar as 2 jovens aqui em Glória do Goitá. Ele ficou preso por mais de 13 anos e desde outubro do ano passado estava em liberdade condicional, depois de ser condenado por estupro e roubos aqui na região. Há uma semana, a tranquilidade da pequena Glória do Goitá foi abalada por 2 crimes. Jailma Muniz da Silva, de 19 anos, foi estuprada e esfaqueada quando levava uma refeição para a mãe, que é agricultora. Um dia depois, o corpo de Cauane Maiara Marques, de 18 anos, foi encontrado num bueiro da cidade. Investigadores não confirmam se Edson confessou os crimes e esperam o resultado das perícias para concluir o inquérito. Moradores da cidade de 30 mil habitantes afirmam que se sentem aliviados com a prisão. Realmente todo mundo estava com medo, né? Nós mulheres, presas dentro de casa, é um alívio, graças a Deus, né? A Prefeitura do Rio formalizou hoje a entrega da concessão de um quiosque para a família do congolês Moise Kabagambi, que foi espancado até a morte 2 semanas atrás. A família vai receber orientação para administrar 2 quiosques até fevereiro de 2030. No local vai funcionar um projeto social de capacitação de pessoas em situação similar à de Moise. Hora da previsão do tempo. Eliana Marques, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Amanhã o tempo fica bem seco nesta área que vai do interior da região sul até o oeste de Mato Grosso do Sul. Os índices de umidade do ar podem chegar a 30%, 20%, bem longe do ideal, que são 60%. Em dias assim, o jeito é se hidratar mais e evitar o sol, que vai predominar em toda essa faixa amarela. E também nessa parte aqui do Nordeste, que se estende do norte da Bahia até o Rio Grande do Norte. De Natal até Maceió, terça-feira ensolarada e quente. Em Campo Grande, Porto Alegre e Florianópolis também. Mas de manhã, há a possibilidade de o dia começar com geada na Serra Catarinense. Mínima de 3 graus em pleno verão. Nas outras regiões do país, previsão de chuva, principalmente onde esse mapa está bem colorido e vai ser assim a semana toda. As nuvens carregadas ficarão principalmente sobre a região norte, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E com a umidade concentrada nestes estados, teremos mais dias de temporal, Renata. Alerta de chuva forte em alguma capital? Tem sim, olha. Em Manaus, também Porto Velho, Cuiabá, Brasília, Goiânia, todas com previsão de muita chuva, raios e ventos. Em Belo Horizonte, semana chuvosa, com 50 milímetros amanhã e outros 40, quarta, quinta e sexta. Com toda essa chuva, nada de muito calor. Já no Rio de Janeiro, um pouco mais abafado e com temporais também. Amanhã, 60 milímetros. Quarta-feira a chuva diminui, mas volta a aumentar quinta e sexta. E como as pancadas fortes ficarão no Rio e em Minas, as instabilidades vão diminuir aqui em São Paulo. Depois do dia chuvoso de hoje, amanhã chove pouco, quarta-feira menos ainda, um pouco mais de chuva só quinta e sexta, mas não deve ser forte. Só que mesmo com a chuva diminuindo, há risco de alagamento e deslizamento, principalmente onde os mapas aqui estão em laranja. Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo e risco alto para deslizamento também na região da capital paulista, onde alguns bairros e cidades próximas registraram muita chuva de ontem para cá. O alerta segue também para todo o centro-sul de Minas, para o sul fluminense, para a região serrana do Rio e também aí para a capital fluminense. Renata. Tá bom, obrigada, Eliana. A gente volta a se falar amanhã. Até amanhã. 3 recém-nascidos integram a mais nova família de cisnes negros no zoológico de São Paulo. Quando os pais abandonaram o ninho, funcionários recolheram os ovos para evitar o ataque de predadores. O bicho de pelúcia ajuda a mantê-los aquecidos na incubadora. O cisne negro é uma espécie originária da Austrália. E numa cidade do interior da Bahia, a necessidade de proteger uma ave rara mobilizou moradores e funcionários de uma empresa. No céu do sertão baiano, o brilho azul das asas chama logo a atenção.
As araras azuis de Lear chegam em bando e anunciando num canto alto e forte a procura por alimentos. Elas vêm em busca do licuri, um coco miúdo e típico dessa região. Chegam a percorrer de 80 a 100 quilômetros por dia de uma área grande da Caatinga, que passa por pelo menos 5 cidades baianas. A única região no mundo onde essas araras são encontradas. Uma espécie rara e ameaçada de extinção. E de alguns anos para cá, a preocupação com o futuro dessas aves aumentou depois que mais de 50 mortes foram registradas em pelo menos 3 cidades baianas. Uma delas, Euclides da Cunha, área de alimentação das araras azuis de Lear. Só que, num período de 3 meses, foram 7 aves encontradas mortas. E a suspeita é de choque elétrico com os fios de energia. Loirinho é guia de turismo e, juntamente com uma ONG, passou a monitorar a situação das aves. E a população sempre está indicando, falando, tem uma arara morta em tal lugar. Quando a gente chega, tem sempre uma ali próximo ao poste, né? A gente vê que isso é causa do choque elétrico, né? Salvar a arara e distribuir energia elétrica passou a ser um desafio que envolve muita gente. Uma das preocupações de ambientalistas é com a reprodução. Como essas araras ainda são poucas na natureza, cerca de 1.500, e só existem em algumas cidades baianas, qualquer indivíduo que se perde é uma preocupação para a conservação delas. As araras, elas não vão parar de pousar na rede elétrica, porque ela usa como descanso, no meio do percurso, e aí essa rede ela precisa dessa proteção para que não haja o choque. O caso chegou ao Ministério Público, que se reuniu com ONGs e entidades ambientais, como o Instituto Chico Mendes, e orientou a Companhia de Eletricidade da Bahia, a Neoenergia Coelba, a fazer mudanças urgentes na rede. A empresa afirmou que já começou a fazer uma inversão da posição da fiação e ampliação do espaço entre fios dos postes, medidas que fazem diminuir as possibilidades do contato das araras com a rede elétrica, provocarem curtos-circuitos e reduzem as chances de choque e novas mortes. A redisposição de algumas estruturas elétricas, fazendo com que algumas fases estejam niveladas acima, para criar uma espécie de triângulo para quando a ave fizer a abertura das asas não tenha contato. E também a continuidade do uso das coberturas isolantes, tanto nas cruzetas, que é a estrutura horizontal que fica na estrutura, quanto também em uma parte dos condutores, que é onde às vezes as aves também repousam. Seu Zé Luiz tem no telefone as fotos das araras que encontrou mortas perto da fiação. E o que mais espera é proteção para as aves que ele vê do quintal de casa. Quando a gente começou a ver as araras, para a gente era uma grande novidade. Hoje, graças a Deus, já deve ter uma grande quantidade e a gente representa a beleza do nosso sertão, do nosso semiárido, porque só aqui no nosso município que elas sempre estão se alimentando e convivendo com a gente. A seguir, a aposta em diplomacia para evitar guerra na Ucrânia. O Papa dá uma entrevista ao vivo num tom diferente do habitual. A crise na Ucrânia foi tema de 2 reuniões importantes hoje, na Rússia e nos Estados Unidos. O presidente da França, Emmanuel Macron, e o da Rússia, Vladimir Putin, tentaram encurtar a distância da mesa de 6 metros que os separou durante a conversa sobre a crise na Ucrânia. Putin disse que a segurança da Europa é uma preocupação conjunta e agradeceu pela ação decisiva da França nas negociações. Emmanuel Macron respondeu que só um diálogo profundo levará a uma resposta que evite a guerra e que construa um caminho de confiança, estabilidade e visibilidade para as demandas de todos. Apesar da boa vontade dos dois lados, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a crise não será resolvida numa única reunião.
O presidente russo declarou que espera que a situação na Ucrânia seja resolvida pacificamente. Emmanuel Macron disse que a OTAN vai continuar a receber novos integrantes, mas pode limitar a quantidade de militares nos países vizinhos à Rússia. Uma proposta que ainda precisa ser aceita pelos Estados Unidos e aliados europeus. Amanhã, o presidente francês vai à Ucrânia se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky. Putin disse que depois da reunião vai falar por telefone com Macron. No fim de semana, forças ucranianas fizeram treinamentos táticos na cidade de Kherson, ao norte da Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014. O oficial ucraniano explicou que o objetivo era atingir territórios de difícil acesso com rapidez e precisão. Do lado russo, os militares avançaram e estão ainda mais perto da fronteira com a Ucrânia. A Marinha Russa deslocou navios do Mar Báltico para o Mediterrâneo, onde planeja um exercício de larga escala em breve. Analistas militares americanos avaliam que se a Rússia decidisse invadir a Ucrânia, chegaria à capital Kiev em poucos dias e que o número de civis mortos ou feridos poderia chegar a 50 mil. Por isso, fontes da Casa Branca acreditam que o presidente russo Vladimir Putin tenha outros planos, como uma incursão limitada ao território ucraniano. Hoje, o presidente americano Joe Biden se reuniu com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz em mais uma tentativa de encontrar uma saída diplomática para a crise. Os dois disseram que essa é a melhor opção para todos os lados, inclusive para a Rússia. Biden afirmou que se Putin invadir a Ucrânia, não haverá mais o gasoduto entre Rússia e Alemanha. Scholz disse que a Alemanha e os aliados, incluindo os Estados Unidos, estão juntos e tomarão as mesmas medidas. E foi incisivo ao afirmar que uma possível invasão poderá gerar sanções com um alto custo para o governo russo. Na Inglaterra e na Escócia, saudações de tiros de canhão marcaram 70 anos do reinado de Elizabeth II. É o primeiro jubileu de platina da história da monarquia britânica. Em junho, uma celebração nacional vai durar 4 dias. O Papa Francisco deu uma entrevista descontraída à televisão italiana neste domingo. Antes de ir ao ar, a entrevista já tinha levantado polêmica com os que temiam que o Papa de Roma virasse espetáculo. Mas o carisma de Francisco conquistou a todos. Foi a primeira vez que um Papa respondeu perguntas ao vivo e num contexto popular sem precedentes. Com imigranti. Quello che si fa è criminale. Francisco defendeu temas que tem repetido muito: o direito dos imigrantes de serem acolhidos e integrados no continente europeu. E a tristeza pelo cemitério de almas que se tornou o mar Mediterrâneo com o naufrágio de milhares de refugiados. Il Mediterrâneo. A condenação aos gastos com armamentos e as guerras, ao carreirismo na igreja e à rigidez ideológica dos conservadores foi clara e direta. A entrevista tocou a sua intimidade, a paixão pelo tango, como todo portenho. Um portenho que não vale ao tango não é portenho. Santo Padre! Francisco revelou o que foi fazer numa loja de discos de Roma semanas atrás. De andar a benedire, não a comprar. Eu não fui às compras não, disse ele. Fui abençoar a loja nova de uns amigos. Sim, degli amici. Quando o jornalista perguntou se ele tem amigos, o Papa respondeu: tenho amigos que me ajudam, que conhecem a minha vida de homem normal. Não que eu seja normal, não. Não que eu seja normal, tenho as minhas próprias anormalidades, como um homem comum. Gosto de estar com meus amigos e essa é uma das razões pelas quais não fui morar no apartamento papal, porque os papas que estavam lá antes eram santos e eu não sou tão santo assim, preciso de relações humanas. Eu não me la cavo, não sou tanto santo.
Mas os amigos verdadeiros são muito poucos. O Papa, que já escreveu uma encíclica sobre o meio ambiente, criticou a enorme quantidade de plástico nos mares. Também citou uma canção que considera muito bonita e que atribuiu a Roberto Carlos. Pouco fa. Nela, um menino pergunta ao pai por que os rios não cantam mais. Não canta più. E o pai responde sombrio, porque os rios não existem mais. A assessoria do cantor acredita que pode se tratar da música O Progresso, mas a letra citada pelo Papa se parece mais com duas canções semelhantes dos espanhóis Juan Manuel Serrat e José Luis Perales. Na sua carta apostólica, Querida Amazônia, publicada em 2020, o Papa Francisco usou uma poesia de Vinícius de Moraes que também alertava para os riscos de um mundo em desequilíbrio. E ontem ele voltou a falar da Amazônia. No fim, o Papa lembrou que o bom humor faz muito bem ao espírito. A seguir, os feitos inéditos nas Olimpíadas de Inverno. 2 adolescentes se destacaram muito nesta segunda-feira nas Olimpíadas de Inverno de Pequim por terem executado manobras inéditas. Foram 4 giros no ar e Kamila Valieva não parecia nem se esforçar. Ela tem só 15 anos e já carrega uma característica de craques do esporte: fazer o difícil parecer fácil. Nunca uma mulher havia conseguido um salto quádruplo nos Jogos Olímpicos. Valieva até caiu na apresentação, mas está tão à frente das rivais que mesmo assim obteve de longe a maior nota e foi fundamental para levar o Comitê Olímpico Russo ao ouro por equipes na patinação artística. O dia também foi de feito inédito no snowboard, dentro da prova do slopestyle. Trata-se de um evento em que os atletas descem por uma pista de 600 metros, com rampas e obstáculos. Ganha quem tiver a maior nota pelas manobras. O chinês Su Yiming, 17 anos, acertou 2 vezes esse salto, com 5 giros completos no ar. Algo que jamais havia sido registrado em Olimpíadas. A ousadia valeu ao atleta da casa uma medalha de prata. Ele só não venceu porque o canadense Max Parrot estava decidido a concluir uma reviravolta incrível. Até bem pouco tempo atrás, ele nem imaginava estar aqui. Em 2018, Parrot festejou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Logo depois veio o baque. Ele foi diagnosticado com linfoma, um câncer sanguíneo. Precisou se afastar do esporte e encarou 6 meses de quimioterapia. Foi um pesadelo. Pela primeira vez na minha vida, eu não pude fazer o que amo. Voltar a competir já foi sensacional. Chegar aqui e vencer ainda não me parece real, disse o atleta. Foi tudo de verdade, sim. Parrot exibiu criatividade nas manobras de corrimão e cravou 2 saltos de 4 giros e meio no ar. O ouro da persistência, de quem virou as adversidades de cabeça para baixo. O Jornal da Globo é depois do BBB e da Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Botafogo e Nova Iguaçu pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. E nesse vídeo aqui você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas notícias da equipe do Botafogo e também as principais e últimas informações da equipe do Nova Iguaçu. O Botafogo, que está invicto no Campeonato Carioca, quer vencer para assumir a liderança, que hoje é do Vasco. E o Nova Iguaçu, que ainda não venceu no campeonato, pretende conquistar a primeira vitória jogando fora de casa. Então, se você é torcedor do Botafogo ou torcedor do Nova Iguaçu, já faça o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você poder receber nossos próximos vídeos e comente aí embaixo o seu palpite, porque Botafogo e Nova Iguaçu voltam a campo na noite desta segunda-feira para fechar a 4ª rodada do Campeonato Carioca. As equipes se encontram no estádio Newton Santos a partir das 8 horas da noite, no horário de Brasília, em momentos distintos do campeonato. Mandante nessa noite, o Botafogo está invicto na competição e ocupa a 3ª colocação com 7 pontos.
O time vem de uma vitória de virada em cima do Madureira na rodada anterior e tem a possibilidade de se consolidar na liderança da Taça Guanabara. Já o Nova Iguaçu está mal na competição. Com apenas um empate na primeira rodada, está na penúltima colocação, na frente apenas do Audax, justamente o time que empatou na estreia. A equipe vem de 2 derrotas, por Resende e por Vasco. Dependendo do resultado, pode virar o lanterna hoje. Pelo lado aí do Botafogo, do técnico Ederson Moreira, sem o Carly, está suspenso por causa do 3º cartão amarelo, e o Carlinhos, que está machucado, o técnico fará pelo menos 2 substituições no Botafogo, que entra em campo aí nessa noite. Para a zaga, a tendência é que o capitão argentino seja substituído pelo Lucas Mezenga, e que vem sido relacionado com as partidas. Já na lateral esquerda, Jonathan Silva deve assumir a vaga. Portanto, a provável escalação da equipe do Botafogo deve ter o Gatito, Mezenga, Cano, Jonathan Silva, Daniel Borges, Breno, Fabinho, Felipe Ferreira, mais à frente, Diego Gonçalves, Vitinho e Matheus Nascimento. Já pelo lado do Nova Iguaçu, procurando sair da parte de baixo da tabela, os visitantes apostam no entrosamento do time que perdeu para o Vasco na quarta-feira. Para isso, o técnico Carlos Vitor deve repetir a equipe que jogou lá em São Januário, com o Luiz Henrique, o Léo, o André Santos, Gilberto e Rafinha, o Abuda, Vinícius Mateus, Dieguinho e Andrei, Luan Lúcio e na frente o Samuel Granada. A partida de hoje ela vai ser apitada pelo Tarciso Pinheiro Caetano, vai contar com os assistentes Thiago Rosa de Oliveira Exposito e a Andréia Isaura Mafra Marcelino de Sá. Como a gente já disse, né, o Botafogo então está na 3ª posição, são 2 vitórias e um empate, são 7 gols marcados e 3 sofridos, um saldo positivo de 4 gols. Já a equipe do Nova Iguaçu tem apenas um empate e 2 derrotas. São 2 gols marcados e 4 sofridos. É um saldo de -2. Na rodada passada, o Botafogo bateu o Madureira pelo placar de 4-2 e a equipe do Nova Iguaçu perdeu fora de casa para o Vasco por 3-2. Aí na próxima rodada, o Nova Iguaçu em casa recebe a equipe do Boa Vista e a equipe do Botafogo fora de casa faz o clássico contra o Fluminense. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.